O que é o problema da prostatite que acontece em alguns homens? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar o que é a prostatite e como que ela pode se manifestar em alguns homens. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. A prostatite, o nome, como ele mesmo diz, é uma inflamação que acontece nessa glândula que está presente no corpo do homem. E como qualquer tipo de inflamação de maneira clássica, costuma vir acompanhada de algumas situações, de algumas características bastante específicas. Um processo inflamatório geralmente é caracterizado por um processo de dor intensa, é caracterizado por um processo de desconforto e geralmente faz com que o órgão acometido ele fique inchado, ele fique edemaciado em virtude desta inflamação. E a próstata não é diferente. Você vai sentir todas essas características quando você sentir quando você estiver passando por um processo de prostatite. Por exemplo, você vai ter uma dor extremamente grande localizada entre o saco escrotal e o local que você faz cocô, uma região chamada de períneo. Pode vir acompanhada de sintomas inflamatórios da urina. Você pode ter uma ardência muito importante ao urinar, você pode ter que ir mais vezes ao banheiro e em casos extremamente sérios dessa inflamação da prostatite, você pode até mesmo ter dificuldades ou até mesmo trancar o xixi, porque essa próstata que está inflamada, ela incha, ela cresce de tamanho e como o canal da urina, que é a uretra, passa pelo interior dessa próstata, ao essa próstata ficar inchada, ficar inflamada, ela obstrui a passagem do xixi e você pode ter dificuldades para urinar e, em casos extremos, trancar a urina de maneira definitiva, tendo que colocar uma sonda para retirar o xixi que ficou preso, que ficou retido no interior da bexiga. E isso caracteriza um processo inflamatório. E situações ainda mais sérias, o homem pode ficar extremamente mal, pode ficar extremamente prostrado, pode ficar extremamente com aquele aspecto de estar realmente doente e também passar por ter a febre também, e às vezes é uma febre de grande dimensão, pode passar até dos 39,5, em alguns casos chega até quase a 40 graus, porque essa próstata inflamada causa esse tipo de repercussão por todo o corpo. Porque a próstata é um órgão extremamente bem vascularizado e como essa próstata inflamada espalha essas proteínas, essas citocinas inflamatórias por todas as partes do nosso corpo, é natural que você vá ter febre e apresente-se muito mal, apresente-se prostrado, numa situação bastante delicada. O aspecto do paciente que está passando por prostatite é realmente preocupante. Então, numa situação dessas, a gente caracteriza aquele quadro clássico de prostatite, que é geralmente causada por um processo de infecção, seja uma infecção geralmente nos casos de origem bacteriana. Pacientes jovens, geralmente, eles contraem esse tipo de infecção através de uma relação sexual desprotegida, enquanto homens mais velhos, essa infecção é causada por bactérias do próprio corpo dele, que geralmente são bactérias do trato gastrointestinal, seja porque eles não urinam bem, fica um resíduo de urina na sua bexiga e esse resíduo de urina é um meio favorável
a proliferação de bactérias e essa urina infectada pode levar essas bactérias até a próstata, causando todo esse problema. Na maior parte das vezes, é isso que acaba acontecendo. E alguns homens também, às vezes, contraem a prostatite pela prática do sexo anal, pois, quando introduzem o pênis no ânus, existe uma carga muito grande de bactérias nesse local e alguma dessas bactérias pode correr pela uretra e chegar até a próstata, causando esse tipo de inflamação nessa situação. Numa hora dessas, o tratamento é feito através do uso de antibióticos. Você dá um antibiótico, você tem que deixar geralmente um tratamento longo, 3 a 4 semanas, porque apesar de ser bem vascularizada, no interior da próstata fica difícil a penetração desse antibiótico, porque lá no miolo dela não chega uma quantidade tão relevante assim de sangue, e esse sangue que tem esse antibiótico precisa de um bom tempo para conseguir chegar no interior dela para você eliminar completamente essa infecção. Por isso que você se recomenda que se deixe um período mais prolongado de tratamento, 3 até mesmo 4 semanas, num quadro de prostatite de etiologia bacteriana, naquele quadro de prostatite aguda que você teve em virtude de uma infecção bacteriana. Seja uma infecção bacteriana que você tenha contraído através de relações sexuais, seja em homens mais velhos, através daquelas de uma infecção urinária, por exemplo, que tenha acontecido e tenha atacado a sua próstata, fazendo com que você tenha esse problema. Então, para você prevenir que isso não aconteça novamente, em homens mais jovens, você deve sempre se proteger, deve-se usar o preservativo nas relações sexuais para que você não contraia doenças sexualmente transmissíveis. Em homens mais velhos, às vezes, se você está tendo prostatite a toda hora, em virtude, às vezes, de uma urina que não está conseguindo esterilizar, você não está conseguindo tratar, às vezes, uma infecção urinária, muitas vezes você tem que realizar uma cirurgia na próstata para facilitar o fluxo de urina para que você não tenha mais essas infecções e a partir daí você vai, por não ter mais essas infecções, você não vai ter mais essa prostatite em virtude dessas bactérias. Então esse é o quadro de inflamação que acontece na próstata, o quadro de prostatite aguda. O problema todo são naqueles casos considerados quadros crônicos de prostatite, que a gente chama também de dor pélvica crônica masculina, na qual muitas vezes você não tem uma bactéria identificável e esse homem acaba se queixando de diversas dores, seja na região da próstata, na região do períneo, ele sente dor para urinar, ele tem que ir várias vezes no banheiro e você não consegue identificar uma bactéria que seja responsável por esse problema. Numa situação dessas, geralmente esse paciente adquire um quadro crônico de algo que já está acontecendo há um bom tempo e que gera todo esse tipo de sintomas e que as abordagens são um pouco diferentes para que a gente consiga aliviar esses sintomas. Muitas vezes, essa prostatite crônica, essa síndrome da dor pélvica crônica, ela fica como sequela de uma prostatite por bactéria maltratada, que não tenha sido maltratada. E como essa próstata ela ficou inflamada por um bom período de tempo, mesmo que você tenha dado antibióticos, mesmo que você tenha eliminado essa bactéria, essa próstata vai acabar ficando doendo, porque essas terminações nervosas que existem naquele local ficam constantemente estimuladas, te causando esse tipo de dor. Pode acontecer também, às vezes, de ter um problema no assoalho pélvico, seja por um tipo de trabalho que você realizou, seja por um problema no quadril, que você tem algum problema articular, às vezes até um problema de uma hérnia de disco, qualquer tipo de coisa que tenha acontecido que desestabilize o assoalho pélvico que você tenha, aquela região da musculatura que está envolvida na pelve, e vai te gerar esse distúrbio e vai fazer com que você refira essa dor justamente na próstata com sintomas urinários bem
parecidos de uma prostatite aguda causada por um quadro bacteriano. Então, numa situação dessas, o que a gente pode fazer? Existem remédios que você dá para o paciente para tentar fazer com que ele tenha uma diminuição desse tipo de dor. Então, às vezes pode ser com anti-inflamatório, pode ser com alguns neurolépticos, tipo amitriptilina, gabapentina, pregabalina, dentre outros. Você, às vezes, um trabalho de fisioterapia pélvica, localizado para tentar relaxar aquela musculatura que está contraída, porque tem esse distúrbio do assoalho pélvico, pode ser extremamente útil nessa situação. E a prática, às vezes, que a gente sempre recomenda de atividades físicas regulares e controle do peso corporal são alternativas extremamente válidas numa situação dessas. O problema é que como essa prostatite crônica, esse quadro de síndrome pélvica crônica, tem caráter, como o próprio nome diz, de durar por muitos períodos de tempo, geralmente você não consegue estabelecer uma cura definitiva para o problema. Você consegue amenizar essa sintomatologia toda. Por isso que é importante que o paciente saiba desta situação, entenda realmente o que é o problema, para que ele consiga tratar isso da melhor maneira possível, tentando amenizar esse quadro existente. Mas, de qualquer forma, a gente tem que sempre avisar que é um tratamento longo, é um tratamento demorado e que os resultados podem demorar a aparecer. E numa hora dessas, o apoio com o paciente ali do lado é extremamente importante para que ele consiga persistir com esse tratamento, porque às vezes inicia um quadro, às vezes um processo de uma fisioterapia pélvica, no início pode agravar ainda mais essa dor e fazer com que o paciente desista desse tipo de tratamento. Mas de qualquer forma, nós temos que encorajar o paciente para permanecer no tratamento, que com o tempo esses sintomas tendem a ficar mais controlados. Mas, infelizmente, a característica desse problema é de caráter crônico e dificilmente você vai ter uma melhora definitiva, que você não vai ter mais uma dor depois que você tem realmente esse problema. Mas dá para tratar isso de uma maneira bem efetiva, através de medicamentos, através de exercícios, você consegue conviver muito bem com esse dilema. E saber que você tem um problema crônico e que pode ser tratado é extremamente importante nessa hora. Então, na prostatite aguda, que é a inflamação da próstata, geralmente é causada por algum tipo de bactéria, você trata com antibióticos, e naqueles casos mais crônicos é um processo de tratamento multidisciplinar, que envolve o tratamento com médico, envolve fisioterapeutas, envolve profissionais da educação física, para que você obtenha alívio dos seus sintomas. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.